Rádio Progresso de Montenegro apresenta Cotidiano em Pauta. Apresentação, Dayana Galas. Cotidiano em Pauta, todas as sextas, 4:30 da tarde. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um Cotidiano em Pauta. Hoje com a participação, novamente, e eu estou muito feliz de novo te ter aqui comigo, Lu. A Luísa, psicóloga. Oi, boa tarde. Hoje nosso tema é divórcio, né? O divórcio é uma coisa relativamente nova, né? Pensando que o Cardoso já está rindo aqui no estúdio. Eu acho que ele quer dar um Eu acho que ele quer conversar junto. É uma coisa relativamente nova, né? Se a gente for parar para pensar na história das relações, né? Que se dão desde o início da humanidade, né? O divórcio, ele reflete muito também das mudanças da nossa sociedade, né? Antigamente, muitas pessoas ficavam casadas porque, bom, tu casou até que a morte os separe e não importa a qualidade da tua relação, a qualidade da tua vida, tu deveria ficar casado, tanto para a mulher, para o homem, né, que deveria ser quem sustentasse a relação, enfim, e ele era o pilar, né, sempre essa característica muito marcada, assim, no homem como o pilar do relacionamento, quanto na mulher que, por exemplo, qualquer coisa que acontecesse, bom, é porque ela era culpada, é porque ela deveria ser uma boa esposa, enfim, eu acho que as mulheres eram até criadas para esse papel único e exclusivo de esposa, né? Sim. Hoje a gente já vê uma diferença muito grande, assim, bom, casa, não deu certo, separa. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje no programa, né? Sobre várias facetas, assim, desses novos modos de relação, né? Sim, eu sempre fico pensando, e sempre que eu venho aqui e a gente conversa, eu sempre trago isso, né? Se as pessoas, elas acompanharam os programas, elas vão observar. Que a gente, né, se detém mais a relacionamento. Sim, mas até eu tava pensando nessa coisa do histórico, assim, né? Eu acho que é sempre interessante pra gente entender como que as coisas acontecem hoje quando a gente olha pra trás, assim, né? Ver de onde é que elas vêm. Isso. Porque o casamento, ele era um contrato, né? O casamento, ele nasce quando duas famílias, elas negociam entre si pra elas terem mais coisas, né? Tipo, Sim. isso sei lá, em outras épocas, evidentemente. Mas ele nasce nesse sentido, assim, como uma troca, né? Como uma negociação, né? Então eu te dou, né, enfim, o meu filho, a minha filha, e a gente faz uma troca, eu tenho ganhos, tu tem ganhos, né? E a gente junta sobrenomes, junta famílias, junta posses em famílias com condições mais elevadas financeiras, né? Sim. Tanto que antigamente tinham os famosos dotes, né? Enfim. Então o casamento, ele passa com a passagem do tempo, assim, né, ele vai sofrendo muitas transformações. E aí a gente passa a conceber o casamento a partir de uma concepção de amor romântico, né? De tu ter que te apaixonar pela pessoa, de tu ter que gostar daquela pessoa, de tu querer passar o resto da tua vida com ela, né? Isso é completamente contemporâneo, assim, porque se tu for assistir filmes um pouco mais antigos, assim, isso a família fazer, bom, o que o amor tem a ver com isso, né? A menina que se apaixonou, então ficava aquela coisa de lutar pelo amor, a gente tem Romeu e Julieta, né? Que mostra, assim, que o amor não era o amor que juntava as pessoas no passado, né? A gente hoje tem essa coisa do, como eu mencionei, né, o amor romântico, né? Essa coisa de ter que gostar, enfim, de ter que querer construir uma vida com a pessoa, de ter que ter objetivos em comum, enfim, isso tudo vai evoluindo conforme a civilização, a humanidade, as pessoas vão evoluindo também, né? Mas isso é uma coisa absolutamente ocidental também, né? Nós fazemos isso, né? Tipo, tem outras culturas que conservam outras formas de união. Só que aí, então, quando a gente vai pensar o divórcio, a gente tem que pensar, então, no que se tornou o casamento, né? Ele se tornou uma coisa mais... Ele passa por uma transformação enquanto instituição, assim, né? Antigamente, ele tinha um peso e ele tinha uma função social diferente da que tem hoje, né? Antigamente, a gente... depois, eu acho que passa ainda... Acho que talvez um pouco depois dessa coisa do casamento enquanto um contrato, assim, de posses e de expandir negócios e esse tipo de coisa, ele passa a ter uma função social, assim, né? Tipo, de se construir famílias e de
já com base no amor, assim, né? Tipo, talvez algumas décadas atrás. Sim. Só que hoje a gente pode dizer que o conceito de família ele vai mudando também, né? Então uma família pode ser uma família de 2 pessoas, né? Monoparental, pode ser... Isso é muito atual, né? Isso é muito Isso agora. é muito agora, Porque... estamos em 2013. Isso, é muito anos 2000, assim, porque até a década de 60, o divórcio era alguma coisa negativa, assim, sofria muito preconceito, as pessoas tinham muito o desquitado, né, que se dizia antigamente, sim. né. E tinha também, ainda um pouco antes disso, assim, tinha aquela coisa de, as pessoas iam para outro país para se casar novamente, porque não podia se casar de novo, enfim, né, e aí tipo, isso tudo vai evoluindo, assim, é uma escala, né? Até a gente chegar onde a gente está hoje. Então, como eu tava dizendo, né? Hoje em dia a gente considera uma família quando tem, sei lá, uma mãe solteira e um filho, ou um pai, uma filha, um filho, né? Enfim. Então, hoje a configuração de família ela muda, né? Então, eu acho que o casamento ele perde um pouco dessa coisa tão pesada que ele tinha antes, que era o de sustentar tudo, assim, que a gente tinha na sociedade, né? Ele passa a ser uma coisa mais leve, daí a gente passa a conceber que se divorciar não é uma coisa tão pesada, tão difícil quanto era um tempo atrás. E eu acho que isso tem diretamente a ver com a mudança até que a mulher vai tendo também, né? A função que a gente vai tendo, que a gente foi construindo também, né? E eu acho a valorização da qualidade da relação, assim, também. né? Que muitas pessoas ficam com muitas dúvidas no sentido de, assim, se não tiver o pai e a mãe em casa, isso vai ser prejudicial para a família. Criança, é a criança com a família dissolvida, né? Mas o que é isso, né? O importante é a qualidade da relação, não quem está em corpo físico ou não dentro de casa, né? Com certeza. E eu acho que isso agora, com muitos estudos e muitas coisas, as pessoas começaram a poder se dar conta, assim, né? Muita gente faz discussões de, por exemplo, casais homossexuais, se isso vai ser bom ou ruim, mas sempre vendo, mas qual é a relação, né, que esses 2 pais ou 2 mães vão ter com essa criança e com o adolescente, enfim, com toda a dinâmica familiar, né? Sim, e eu acho bacana, assim, pensar para além do... Porque quando se pensa em divórcio, automaticamente se pensa em filhos, né? É verdade. O que vai ter? Qual é a consequência que a criança vai ter para a criança, enfim. E eu, assim, não sei, talvez... até por uma concepção que eu tenho, assim, em termos do que eu estudo, em psicologia e tudo, eu acho, assim, óbvio que tem uma consequência. Mas os pais ficarem casados também tem consequências. O casamento sendo bom, tipo, como diz um psicólogo que eu conheço, ninguém passa imune, ninguém passa ileso, ninguém passa sem nenhuma consequência por pai e mãe. Então, independente do que vai acontecer na relação dos dois... a gente sempre vai ter alguma consequência disso na nossa vida, isso é fato, né? E a gente vai crescer com essas questões e vai lidando com elas de uma forma ou de outra, né? Então, eu acho bacana pensar também, assim, para além disso, né? Porque acho que o que está em questão também é qual que é a qualidade de vida que esse casal tem enquanto casal, né? Porque, se separaram, é ruim, em uma certa medida pode ser um pouco traumático para os filhos e tudo, mas continuam sendo teus pais, né? Eles vão continuar sendo do jeito que eles são, eles vão continuar tendo as questões que eles têm, tu vai continuar tendo teus problemas com eles ou não, ou se dando melhor, enfim, eventualmente. E eles vão continuar sendo quem eles são, né? E vão continuar, teoricamente, tendo o mesmo papel na vida que eles têm. Eu quero dizer, assim, no sentido de que o que a criança constrói, o que o adolescente, enfim, os filhos constroem em relação aos pais, é independente da relação que eles têm, o pai e a mãe, no caso, assim, né? Os pais, o que os pais têm. A criança, ela tá fora dessa relação, né? Ela é uma consequência, enfim, ela é fruto disso, a gente pode até dizer, de repente, mas é um outro tipo de relação que se estabelece. E eu acho que se pensa muito mais nisso, e quando a gente vai conversar sobre isso, a gente imediatamente pensa nas crianças e nessas coisas, ao invés de pensar na qualidade de vida desse casal, né? Desculpa, mas esse pensamento também teu, de que são teus pais independente do que aconteça, eu acho que isso também vem nessas questões da qualidade da relação, que é o que a gente tem mais moderno, digamos assim, no estudo atual, assim, porque há alguns tempos atrás, por exemplo, se tu saísse de casa, tu perdia os teus direitos sobre os teus filhos. Sim, e eu acho que muita gente ainda
tem esse pensamento, né? Ainda pensa assim, bom, mas será que se eu me separar eu não vou mais ver? Será que eu vou me afastar? Será que ela vai deixar eu ficar com eles? Ou será que ele vai deixar, Sim. sabe? Eu acho que ainda tem muita gente que mistura ainda a relação que tem com a sua esposa ou com seu marido, com seus filhos, porque pensa que aquilo é uma coisa só. Eu acho que ainda tem gente que vem ainda com esse pensamento, assim. E é bacana porque até o direito, assim, ele vai evoluindo nesse sentido, né? Hoje em dia, se separar é muito mais fácil do que era alguns anos atrás. E isso é muito recente Sim. mesmo, é de anos, né? Não é nem de décadas, é de anos que tu pode ir no cartório e né, enfim, se separar. E não estar mais oficialmente, legalmente com uma pessoa, né? E também nas relações em que não houve o casamento nos papéis, né? Depois, eu creio que é 2 anos, tu também já tem alguns direitos e tal, por causa das diferentes tipos de uniões, né? Hoje em dia se fala em união estável, em muitas outras formas de se agrupar, assim, né? Sim. De se juntar, de estar junto, na verdade. Que acho que é uma expressão que explica melhor, assim, esse pensamento. E também no passado era um pouco mais carregado esses tipos de uniões sem o papel escrito ou na igreja. Sim. Também ficava aquela coisa assim, vão se juntar, não sei o que. Hoje em dia já não, muitos casais tem um período assim de experimento também, né, de morar junto, antes de investir num casamento. Antes de investir, né, porque o casamento ele ainda é uma instituição de peso, né. É ainda aquela, o casamento vai formar a família, né, isso ainda tem um pouco desse peso na sociedade, então muita gente faz esse ensaio, né. Sim, e também porque a família, ela é aquilo que a gente deixa, né, ela é o nosso legado, é o que a gente deixa pra trás, assim, né. É a história que a gente deixa, a marca que a gente... É um pouco da marca que a gente deixa no mundo. É claro que tem outras formas de fazer isso, mas ela é uma das coisas mais nossas e mais pessoais que existe, assim, né? Que é a nossa relação mais direta com o outro, assim, né? Sim, a nossa relação mais íntima. A gente deixa uma outra pessoa que tem valores, às vezes, alguns diferentes, que vem de um lugar diferente, numa família completamente diferente, a gente deixa aquela pessoa entrar na nossa intimidade, assim, né? Sim, e acho que agora a gente entra assim num assunto que é muito que era do que eu tava falando antes já, né? Que é um pouco de pensar o casal, né? Porque quando se pensa em um relacionamento, e é óbvio que se falar de divórcio é impossível dissociar de relacionamento, quando se pensa em relacionamento, a gente tem que pensar no que a gente constrói, né? Sim. Porque